Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas, de um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos lá, que eu quero focar em alguns assuntos importantes hoje aí, né? E o primeiro deles que eu vou abrir é um dos temas mais recorrentes, né, nos meus textos, nas minhas falas, nos meus vídeos, que é o viés ideológico de uma imprensa militante que eu venho denunciando há muito tempo. Né? É curioso que hoje eu sei que eu sou parte da grande imprensa, né? Atuo em vários veículos, mas mesmo assim eu continuo denunciando esse viés, o que apenas me trouxe muitas amizades dentro do clubinho corporativista progressista, né? Vocês podem imaginar. E esse clubinho, ele se alastra, ele está infiltrado em quase tudo que é redação. E dois casos ocorridos nessa quinta-feira merecem destaque porque ilustram com perfeição o problema. Né? No primeiro deles, uma mulher brasileira, soube-se depois, é verdade, negra, nordestina, devota de Iemanjá, quer dizer, você imagina já o pacote perfeito aí, né? Estava entre os mortos num ataque terrorista na França. E aí, nem mesmo quando essa informação veio à tona, a mídia em geral, sempre fazendo essa ressalva de que existem raras e honrosas exceções, demonstrou, nem quando veio à tona a informação, a mídia demonstrou então o grau de empatia que se esperava. Né? E qual é o motivo? É muito simples, e isso que é importante de entender aqui. O terrorista era da minoria, ele era um muçulmano, como aliás quase todos que cometem ataques terroristas hoje em dia, né? Ainda mais na Europa. E por quê? Porque não se encaixa na narrativa predominante que visa a demonizar o homem branco heterossexual cristão ou judeu do Ocidente. Nesse caso, né, os sujeitos desaparecem e os objetos inanimados é que entram em cena como se fossem os Transformers. Né? São eles os autores do crime. A faca matou, o carro atropelou e por aí vai. Né? Então, o UOL, por exemplo, deu a chamada: mulher é degolada e mais duas pessoas morrem em ataque à faca na França. Né? Olha, imaginem, só para exercício de reflexão por um segundo, né? Como é que seria a manchete e a repercussão na mídia caso um apoiador de Trump ou Bolsonaro tivesse matado uma mulher negra muçulmana? Ou baiana, né? Como nesse caso. Essa simples suposição já é suficiente para a gente escancarar aí esse viés e esse esforço midiático em aparar as arestas quando os fatos não corroboram com a sua narrativa ideológica. E tudo isso ficou muito mais gritante, muito mais escancarado e evidente com a chegada de Trump e Bolsonaro ao poder. Né? E aí é que vem o cerne da questão. E o segundo caso que eu falei ilustra melhor isso. Glenn Greenwald pediu demissão do The Intercept, que ele ajudou a fundar, ele é cofundador, né? Desde quando ele saiu do The Guardian em 2013. Bom, o Greenwald denunciou a censura ao seu próprio artigo, lembrando que ele é cofundador do troço, né? Porque criticava a operação abafa da mídia sobre o escândalo envolvendo aí a família Biden, né? E os seus colegas não queriam dar munição para a campanha de Trump na reta final. Olha, eu tenho 1000 diferenças com o Glenn Greenwald, né, que é um esquerdista bem radical, inclusive. Mas eu consigo respeitar pelo menos quem tem coragem de ser independente e lutar por suas convicções. Ele esteve, inclusive, na Fox News, né, denunciando essa tentativa de jogar para baixo do tapete aí o escândalo. Né? Ele deu uma entrevista para o Tucker Carlson e ganha pontos comigo assim. Né? Mas o mais importante para a gente aqui é mostrar essa espiral de silêncio em torno da sua saída e da forma como foi. Né? Ele saiu atirando, denunciando, né, o filtro, o viés, a censura, e aí ninguém fala nada, né? Faz uma espiral de silêncio. Quando fala, faz que nem o Felipe Neto, né, que é o novo queridinho da esquerda, que disse: eu respeito muito o que fez o Glenn. Sei. Né? Ao se demitir do Intercept. Entendo, é isso. Né? Agora, né, o mais, sempre tem o mais, né? Esses não são tempos comuns. Estamos em guerra contra uma extrema-direita doentia e assassina.
Eu não compreendo imparcialidade editorial em tempos como esse. E esse é o X da questão aqui, né? Quando você assume a premissa absolutamente patética, ridícula, falsa, de que Bolsonaro e Trump representam a extrema-direita fascista, assassina, intolerante, por aí vai, nessa disputa, nessa guerra, vale tudo. E aí a primeira a morrer é a honestidade. E é isso que a gente está vendo. Então, quem produz mais fake news? Quem distorce o fato? Quem distorce a realidade? A mídia com viés de esquerda. Por quê? Porque ela está numa cruzada nobre, que é impedir o fascismo no mundo. E como é que pode fazer isso? Derrotando Trump e Bolsonaro. Então, com essa narrativazinha medíocre, típica de um DCE, né, estudantil, eles vão lá e justificam qualquer atrocidade em nome da luta política, que é fundamental na cabeça deles. Ou seja, o Glenn Greenwald, ele descobriu que ajudou a criar um monstro, né? Que a mídia esquerdista, da qual o The Intercept é apenas um instrumento mais extremista, mais escancarado, até porque o The Intercept não esconde o viés de esquerda, o que eu acho pelo menos mais honesto do que faz a grande mídia, né? As grandes emissoras aí que fingem imparcialidade enquanto todo mundo sabe que são militantes de esquerda. Então, essa mídia esquerdista nunca quis a verdade. E é isso que o Glenn Greenwald está descobrindo, né? Só quer o quê? Militância, lacre e ajudar a manter no poder grupos corruptos, como a família Joe Biden, né? Que, aliás, são sempre o quê? Velhos, brancos, normalmente homens heterossexuais ricos. Vai entender, né? Tipo o Bernie Sanders, tipo o Joe Biden e por aí vai. Então, isso aí, assim, numa boa, a pessoa realmente tem que ser muito tapada para negar o que está acontecendo hoje em dia, né? E aí vem o segundo ponto que eu quero falar hoje aqui. Chacais e hienas farejam fraqueza, né? E eles estão o quê? Nas redações, na mídia e nas redes sociais. Aliás, quem viu o depoimento do CEO e fundador do Twitter no Senado americano viu o perfil do tipo, né? O perfil da turma. O tipo de sujeito que controla e dá vontade até de ser bolchevique, né? Sujeito lá com uma barba de bode, brinquinho no nariz, uma fala esquisita, um sujeito meio vegano, meio... Enfim, o tipo lacrador woke, né? Essa turma que controla hoje em dia as mídias sociais, né? Mas aí vamos lá. O governo publicou um decreto nessa terça-feira, né, que permitia ao Ministério da Economia realizar estudos para inclusão de unidades básicas de saúde, as UBS, né, dentro de um programa de parcerias público-privadas. E, imediatamente, a turma foi lá, né, e gritou: querem privatizar o SUS. Só a extrema-esquerda falou em privatizar o SUS. O governo não falou isso hora alguma, né? E diante dessa pseudo-polêmica, o Bolsonaro decidiu revogar o decreto. Ele, na live dessa quinta-feira, já disse que pretende reeditar um decreto nessa linha. Menos mal. Porque ao revogar o decreto, ele cedeu aos chacais e hienas. Ele escreveu um texto no Facebook, né, onde ele falava o SUS e a sua falsa privatização. E ele explicava tudo, assim como o ministro Paulo Guedes veio depois a público explicar também que era uma insanidade falar em privatizar o SUS e que nunca veio isso do governo. E é verdade. Mas então por que revogou? Porque mostra fraqueza. Os chacais e hienas farejam essa fraqueza, né? Então, aliás, quando eu estou falando em chacais e hienas, a gente pensa que Lula e Ciro Gomes selaram um acordo de paz essa semana. Então, não é por acaso que eu estou usando dois bichos diferentes, mas muito parecidos em algumas atuações, né? Pois bem, essa turma, ela usa as redes sociais, ela usa os slogans de forma extremamente oportunista, lançando mão de má fé, né? E aí o pessoal já falou: derrubamos o decreto de privatização do SUS. Alô, Xande? Alô, Alexandre de Moraes? Isso não é fake news, não? Mas isso pode, né? Agora vamos derrubar o presidente. E o Marcelo Freixo pegando carona também, né? O Rio de Janeiro sabe o que acontece quando a saúde é privatizada. Passamos por isso
com as OS, né? E o resultado, esquema de corrupção, saúde não é mercadoria, é direito da população. Olha, pura demagogia, né? O pobre enfrenta problemas no SUS todos os dias. Falta leito, as cirurgias nunca são marcadas. Para conseguir uma consulta, você precisa de esperar meses, né? E aí a patota, que só frequenta hospital particular caríssimo, né? Só os sírio-libanês e os Einstein da vida, descobre o SUS. E sai fazendo hashtag proteja o SUS, defenda o SUS. Que piada. Até a Anitta, né, grande cientista política, né, foi treinada por aquela loura lá da CNN que levava sova diária do Coppola, né? Até ela saiu. Defenda o SUS. O Leandro Narlock, meu colega da Jovem Pan, resumiu muito bem. Falou: sadismo como ideologia. O sujeito passa décadas vendo pobres sofrerem em unidades de saúde, tendo que chegar às 6 da manhã para marcar consultas que ocorrem 4 meses depois. E quando alguém propõe mudanças nas unidades de saúde, só uma correção, Narlock, era uma mudança para estudos, não era uma mudança proposta ainda, né? O sujeito vai lá e se esgoela. Defendam o SUS, defendam o SUS. Ou seja, sadismo puro. Esquerda, hoje em dia, é só estética, discurso vazio, retórica, imagem. Ela ama a humanidade. Ela ama o pobre como abstração. Ela só não liga muito pro próximo, pro indivíduo de carne e osso que está lá na fila do SUS. Isso é muito podre. Isso tudo é muito cansativo. Agora, a gente viu essas máscaras todas caindo, né? Na pandemia, então, nem se fala. Tudo isso veio à tona de uma forma que não dá mais para negar. Né? A esquerda não está preocupada com vida, a esquerda não está preocupada com pobre, a esquerda não está preocupada com saúde. Ela está preocupada em alimentar esses egos nessas autoadulações e adulações entre si, né? Nessa sinalização de virtude, essa coisa de eu uso máscara, eu fico em casa, hashtag fica em casa, quarentena gourmet. É o tempo inteiro jogar para a plateia, falar para uma bolha. É um negócio impressionante, impressionante. Agora, será que eles não percebem que esse truque não cola mais? Que as redes sociais, mesmo controladas, né, tentando controlar, o bode lá, progressista, tentando controlar, até porque o Ted Cruz apertou ele, né, senador republicano. Diz aí nomes de gente de esquerda que foram censurados e tirados da rede, né? Ele não conseguia dizer. Agora, o Trump é alvo. É óbvio que existe esse viés. E por quê? Felipe Neto explica. Porque eles acham que estão numa grande cruzada contra o fascismo. E aí vale tudo. Então, será que eles não percebem que a bolha estourou, gente? Furou a bolha. Mesmo tentando controlar as redes sociais, vocês não conseguem mais. E todo mundo está percebendo isso. Né? Aliás, quem estava se fazendo de morto, né, para ser esquecido pelas redes sociais e pela imprensa também, é o Aécio. Aí o Tucano não resiste, né? Tucano vê uma opção de lacre, ele não resiste, ele sai da toca. Né? Aí veio o Aécio propor essa semana, né, embarcando no bonde da vacina, né, um projeto para transformar em pária social o sujeito que se recusar a tomar a vacina, que nem se sabe qual ainda, porque não tem vacina ainda. Mas é a chinesa, claro, porque é a do seu colega Dória. Né? Então, o sujeito não vai poder pegar crédito em banco estatal, receber salário de empresa estatal, né? Não vai poder andar em praça pública, o sujeito vai virar um pária, vai para o ostracismo. Esse negócio da vacina é mais um exemplo dessa questão da sinalização de virtude e também do autoritarismo dessa turma, né? Do governador Tranca-Rua, da turma que vira e fala eu represento a ciência, 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 e se você não concorda comigo, esteja preso, né? Ou então fique em casa e cala a boca. É um negócio espantoso, negócio realmente espantoso. Olha, o CDC, tá, que é o órgão responsável pela questão toda da pandemia nos Estados Unidos, o CDC divulgou dados, né, que o Ben Shapiro pegou para esmiuçar, e o cálculo é o seguinte: de 0 a 19 anos,
de 0 a 19 anos, tá? A taxa de morte por infecção, que é o que importa, é calculada em 0,00003. Às vezes a gente perde até a noção de quantos zeros a gente falou na frente, mas são 4 zeros. De 20 a 49 anos, população economicamente ativa, né? 0,002. Não, desculpa, são 3 zeros. 0,0002. É um zero a menos do que a garotada novinha. De 50 a 69 anos, 0,005. Ah, tá aumentando. Só 2 zeros agora. E acima de 70 anos, 0,054. Gente, não caímos numa histeria global, não? Se esse troço é um experimento social, nós fracassamos como sociedades que prezam ou deveriam valorizar a liberdade. E ó, os inimigos estão olhando, tá? Estão observando. Pode ser que esse vírus aí tenha sido acidental, mas agora eles perceberam que uma arma biológica coloca o Ocidente de joelhos. E aí falam na segunda onda na Europa, focando em número de casos, em vez de falar de óbitos. Sem falar da super contagem, né, de óbitos. Porque não é tão preciso assim. Você tem lá um cara que morreu com 85 anos e 3 comorbidades. Qual é a causa-morte? Isso já tinha disputa em condições normais de temperatura e pressão. Coloca lá o quê? Flu, gripe, influenza, ou coloca o problema de artéria que ele já tinha, ou a doença do coração. Morrem mais de 1.700 pessoas por dia nos Estados Unidos de doenças cardíacas. Mais de 1.600 pessoas por dia de doenças respiratórias. E quase 700 pessoas por dia de erros médicos. Imagina se a mídia abutre ficasse fazendo contagem mórbida diária dessas mortes. Ninguém mais saía de casa. Não é essa pandemia que é sem precedentes. É a reação à pandemia que é sem precedentes. A reação à pandemia. Porque a gripe de Hong Kong de 68 matou 1 milhão de pessoas no mundo. E ninguém fechou tudo e trancou todo mundo em casa. A gripe suína em 2009. Talvez o Obama ser presidente mudou a reação da mídia. E também não tinha as redes sociais como temos hoje. Matou entre 150 mil e 600 mil pessoas. E aí, como é que fica? Como é que fica? Então nós estamos vivendo tempos perigosos, estranhos. Já vem um novo filme aí, inclusive, né, com a Demi Moore, mostrando mais uma distopia dessas, onde nós estamos há 4 anos de lockdown, porque o vírus foi fazendo mutações e você vê o trailer e você fica arrepiado. Que sirva de alerta, né? Que sirva de alerta, porque a coisa está muito feia. As pessoas perderam a noção da realidade. Não tem mais nenhum apreço por ciência de verdade, por bom senso, por debate decente sobre o assunto. É tudo histeria. E a OMS falando em nome da ciência, que é um puxadinho chinês. É tudo muito preocupante, gente. E quem é que tem coragem de remar contra essa maré? Quem é que tem coragem de falar certas coisas incômodas que a reação vai ser ai, você é um insensível genocida, né? E ó, estão percebendo cada vez mais que talvez o Bolsonaro tivesse certo mesmo, né? Cada vez mais. Porque as notícias que estão saindo mostram aí que tratamento precoce, ao contrário do que indicava o Mandetta, né? O animador de auditório, como é que foi que o Paulo Guedes chamou ele? Eu chamo de Rolando Lero, né? O tratamento precoce com hidroxicloroquina, inverte aquele vermífugo lá, né? E por aí vai, cada vez mais está ficando claro que é esse pacote aí precoce que pode sim reduzir a quantidade de óbitos. Então talvez o Bolsonaro tivesse um ponto, né? Só que isso não vai vir à tona. A turma embarcou numa narrativa onde tem a turma do bem, que é o clubinho, a turma do mal, que são os negacionistas, como eles chamam, né? E é monopólio da virtude. Acabou, é monopólio da virtude. Se você não adere à histeria e à defesa dos meios que eles pregam, lockdown severo, tranca a rua, prende banhista, você é um genocida.
Nós vamos ter que rever isso depois. A chamada da revista Oeste. Tratamento com hidroxicloroquina reduz em 7 vezes internação por Covid. Mortalidade também cai com o uso de zinco e azitromicina em conjunto. Não era isso que o presidente defendia? Aliás, o UOL tinha lá uma chamada, né? Sem comprovação, Bolsonaro defende importação de zinco, sei lá o quê. Aí a manchete, alguns meses depois, descobre-se que o uso de zinco reduz mortalidade e tudo mais. E aí? Só que não tem meia-culpa, não tem reconhecimento de erro, nada disso. Por quê? Porque tudo é narrativa. E isso está cansando. Isso está cansando muito, gente. Está cansando muito porque as pessoas estão percebendo. Está ficando feio demais. Né? Um jornalista de um grande veículo desses aí, que cobre de Nova York, a política externa e principalmente americana, né? Ele achou que estava arrebentando e sinalizando muita imparcialidade e moderação esses dias, né? Quando ele publicou, sabe o quê? Ele publicou o seguinte, eu vou ter até que ler aqui, né? Porque ele estava achando que ele apanhar dos dois extremos, entre aspas, né? Olha o que ele escreveu. Porque a turma da extrema esquerda desaparece em posts que criticam o Trump. E a turma da extrema direita desaparece quando critica o Maduro. Nunca esses dois grupos aparecem nos mesmos posts. É surreal. Às vezes até acho que sejam as mesmas pessoas ou robôs. Só aparecem para atacar. E botou uma carinha de lacre. Você identifica um isentão que sempre cai para a esquerda, né? Quando ele compara o ditador socialista da Venezuela com Donald Trump. E ainda acha que abafou. Depois de fazer esse papelão todo, ainda acha que ele é um grande moderado de centro, imparcial. Um negócio bizarro. Aliás, ele mesmo, né, também veio outro dia num texto demonizando o colégio eleitoral que existe nos Estados Unidos justamente para impedir o populismo numérico. E no mesmo jornal, o editorial desse jornal carioca, né, veio defender o grande trabalho jornalista da imprensa ao abafar o escândalo do Joe Biden. Porque, segundo esse jornal, não alimentou as redes de fake news do Trump. Sendo que tem bastante fundamento e credibilidade as denúncias. Aliás, foi feita por um ex-sócio do Hunter Biden, que tem uma família totalmente respeitada de militares. Ao contrário da família do Joe Biden, que não tem nada de respeito. O Hunter é um loser, ex-viciado, que ganhou 10 milhões de dólares com deals esquisitos na Ucrânia e na China. O Jim Biden, o irmão, é outro que enriqueceu usando o nome da família. E o próprio Joe é um senador há meio século e também enriqueceu na política. É a cara da velha política. E o jornal, o editorial do jornal aplaudindo a Operação Abafa, porque isso é o grande jornalismo. Aí depois não entendem por que estão sem credibilidade alguma, né? Não conseguem entender. Eu volto ao tema inicial que eu abri o resumo da semana. É tudo muito absurdo, é tudo muito tosco. Mas é isso, meus caros. Nós estamos aqui para denunciar esse viés, essa militância, essa parcialidade travestida de jornalismo. Muito obrigado a vocês todos pelo apoio fundamental. Bom final de semana, bom feriado, Dia dos Finados aí, para pensar naqueles que já nos deixaram, né? Mas deixaram saudades e legados. É uma mensagem bastante conservadora do Edmund Burke, né? O grande pacto social é um elo entre os que vivem, os que já foram e os que ainda nem nasceram. Bom fim de semana a todos e até semana que vem, meus caros.